Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, por mais este encontro que Ele nos permitiu com Ele neste lugar. Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus está aqui. É uma alegria poder estar mais uma vez neste lugar. Quero já agradecer ao pastor Dirceu, a pastora Ruth, por nos proporcionar esse momento juntamente com os irmãos aqui. É uma alegria sempre poder estar juntamente com os amados. Pastor Sérgio, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, Deus continuará trabalhando nos nossos corações. Ele está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos um pouco roucos. Ontem eu e a minha esposa, nós tomamos toda aquela chuva que caiu. Ontem à tarde, nós estávamos lá no centro da cidade. E quando saímos do recinto para ir para o metrô, aí a chuva começou a cair. Nós entramos numa loja, ficamos 1 hora. Aí eu falei, daqui uns 10 minutos vai passar. Aí deu uma passadinha, vamos. Aí quando fomos de novo, a chuva, aí pegou nós. Não, vamos embora assim mesmo. E molhamos bastante mesmo. Mas Deus continua sendo Deus. Com chuva ou sem chuva, Deus continua sendo Deus. E nós continuaremos servindo o Senhor com calor, com chuva, com sol, com frio. Não tem problema. Não tem problema. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu ouvia um hino que dizia: ficando ao lado de Cristo, não sinto frio nem calor. Tudo é normal, seja calor, seja frio, está tudo bem para servirmos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque com chuva ou sem chuva, a gente vai para tudo que é lugar para fazer as nossas coisas, né? Vai para o trabalho amanhã, segunda-feira, pode estar o toró que for, cada um se vira de um jeito. Pega guarda-chuva, vai de carro, vai de ônibus, põe jornal na cabeça, põe a capa, mas vai. E quando é para Deus, a gente, tá chovendo, não sei o quê, não tem problema. E nós ficamos bem gripados, roucos, não, mas amanhã estaremos pregando em nome de Jesus. E o Senhor vai nos dar esta oportunidade. E aqui estamos em nome de Jesus. Andando por aquela cidade, vimos ontem como o inimigo trabalha, milhares, centenas de jovens ali, no carnaval e tantas coisas, e bebendo, e ali, coitados, sem saber o que estão fazendo. A gente olhando ali, meu Deus, misericórdia, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Nós precisamos urgentemente de que o Senhor nos visite poderosamente como igreja, resgatando aquela igreja do poder lá de Atos. E Deus quer fazer isso urgentemente, porque o inimigo, sabendo que lhe resta pouco tempo, sabia disso? O inimigo, ele sabe mais do que nós, os crentes. Não devia ser assim, porque nós temos a palavra, mas ele, antes de nós, ele conheceu a palavra, Era um anjo de luz, e ele sabe que lhe resta pouco tempo, porque Jesus voltará a qualquer momento, e Jesus voltando, o tempo dele também se vai. E ele, sabendo disso, ele trabalha dia e noite. Então a igreja do Senhor precisa reaver o que é dela, aquele poder, como cantamos aqui. Precisamos reaver, meus amados. Sabe por quê? Porque tudo que fazemos é gostoso, é maravilhoso estar aqui louvando. Eu fico pensando, como será na eternidade? Nós vamos louvar o Senhor para sempre. Como será? Que maravilha será? Mas o que Deus tem para fazer com a sua igreja e na sua igreja, ainda antes dela ser transferida, a palavra de Deus diz, irmãos, que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, sequer pensamos, nem sequer passou no nosso coração. Será que Deus pode? Nem sequer passou. Mas são coisas
que Deus preparou para os que o amam. Estão preparadas estas coisas para nós, a sua igreja. E nós precisamos entender isso e buscarmos isso, para trazermos dos céus à terra, ainda antes do arrebatar da igreja, trazer para Deus. Olha, e quando acontecer, muitos vão ficar surpresos. O que é isso? Meu Deus, o que é isso, pastor? O que é isso? O que é isso? É o poder de Deus. Porque ainda nem passou tudo que você já viu. E nós já vimos Deus operar tantas coisas. Mas não é nem uma vírgula. Porque diz a palavra que as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem passou no nosso coração, nem imaginamos. São as coisas que Deus tem preparadas para fazer através de nós. Então comece a pensar: Deus, faça de novo, Senhor. Deus me deu uma mensagem semana passada para pregarmos ali. Faça de novo, Senhor. Faça de novo o que Ele fez. Faça de novo, Senhor. Deus me deu uma palavra, pregamos aquela palavra em Interlagos. E o Espírito move mesmo. E quando Ele move como Ele quer. O vento sopra onde o vento quer, que é o Espírito. Não é onde eu quero só. É onde Ele quer. É onde Ele quer. Ele sopra, Ele deu uma revirada lá e enche as vidas e os outros já ficam assustados. Por quê? Porque o olho não viu, a gente está acostumado, sempre vem aqui, vai para casa, vem aqui, vai para cá. Se o Espírito pega mesmo essa igreja dele aqui, o céu desce aqui, que você não vê mais nada aqui, senão o céu. Senão a glória de Deus. Você não vê mais nada aqui, senão a glória de Deus neste lugar. Mas nós nunca não vimos ainda isso. E a hora que acontecer, muitos vão ficar: que é isso? Meu Deus, que é isso? Nunca vimos isto. Porque nunca vimos mesmo o que Deus tem preparado. Nós precisamos querer. A palavra de Deus: se alguém tem sede, nós precisamos ter sede de Deus, não sede das coisas do mundo. Quando começarmos a ter sede, aí os rios de água viva vão fluir. Porque o Senhor diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não precisamos ficar a vida toda com sede, Ele quer saciar. Mas precisamos ter esta sede dEle. Se alguém tem sede, a gente fica como uma terra seca. A gente vem, vai, parece que o Deus de agora parece que não é o mesmo Deus de outrora. Mas é. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Então, precisamos ver as mesmas coisas. Faça de novo, Senhor, faça de novo. Faça de novo. Onde passar um homem, uma mulher de Deus, o mundo não vai precisar nem ele pregar, a mulher já vai: olha, eu tenho observado, hein? Mas por que tinha observado? Via unção sair daquele homem. Via que quando aquele homem andava, meu Deus, é diferente este homem. Por que é diferente? Porque ele tinha algo diferente na vida dele. É um santo homem de Deus. Tenho visto, tenho observado que esse que passa por nós, é um santo homem de Deus. Lá estava o profeta morando na cidade. O povo da... olha, nesta cidade há um homem de Deus. Olha a diferença. Porque homens tinha milhares de homens lá. Mas homem de Deus. Há um homem de Deus nesta cidade. Não era qualquer homem. É um homem honrado, porque Deus o honrava. Não era um homem aplaudido pelos homens, era um homem honrado por Deus. E tudo que ele fala, sucede, infalivelmente. Vamos lá conversar com ele. Deus tem estes homens, estas mulheres, mas nós estamos calados, escondidos, tal, com medo. Do quê? Crítica. O maior medo que nós temos é ser criticado. Jesus não só foi criticado, foi escoteado, cuspido, insultado, tudo por causa de nós. A gente tem um medão de ser criticado. Ai, meu Deus do céu, mas o que vão falar de mim? A gente tem um medo terrível. E aí a gente é o quê? Preciso ficar no meu cantinho ali, ó. E às vezes o Espírito quer usar, não, mas se eu for, vamos falar de mim, vamos falar que é da carne, vamos falar que é... Não importa. Desde que seja o Espírito que faça, ele se responsabiliza. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Não se importe que vão falar de você. Falaram dele, ora, meu Deus, falar de mim. Falaram dele.
cuspiram nele. E ele disse isso: olha, quando fizer a mesma coisa com vocês, se alegrem, porque no céu o teu galardão está aumentando. É grande, é grande, é grande. Quando falar mal de você, tá por causa do nome de Jesus. Porque você quer mais, porque você tem sede, porque você quer mais, porque você quer mais e mais do Senhor. Vão falar mesmo. Por quê? Porque o inimigo não dorme. Quando ele veio, ele falou: o quê? Murcha logo esse homem, murcha essa mulher, porque senão esse homem é um perigo para o inferno. Murcha já. Mas como que vamos murchar esse homem? Levanta um monte para criticar ele, porque o inimigo sabe a nossa estrutura. Critica ele, que ele murcha já. Deixa que te critique. Estão te criticando, vai dando glória a Deus. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E o teu galardão está aumentando. E Deus usando a tua vida na terra. Deus usando a tua vida na terra. Amém, meus irmãos? Antes de entrarmos já aí na mensagem, já falei com o nosso pastor. Dia 16 deste mês de março. Que dia? 16 de março. Nós teremos um culto ali em Interlagos. É um sábado. É um culto onde vamos estar começando mesmo buscar o avivamento de Deus. Estas coisas mesmo. Deus quer fazer mesmo muitas coisas. Mas tudo que Deus faz é através da sua igreja aqui na terra. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes falar com os seus servos, seus profetas. Deus não vai fazer assim com as paredes, é conosco, é com você. Então nós precisamos buscar. E Deus tem nos incomodado, nós temos começado. E neste sábado, dia 16, nós vamos fazer um culto ali, onde vamos clamar a Deus que manifeste o seu poder. Se Ele quiser derrubar o teto, Ele derruba. Se Ele quiser derrubar as paredes, Ele derruba. Se quiser soprar um vento, Ele vai fazer o que Ele quiser e ninguém vai impedir. Nem o inferno não vai impedir. Ninguém. Nós vamos estar buscando mesmo o poder de Deus. E convidamos a igreja, convidamos já o pastor. Os irmãos, você que é vaso, vá nos ajudar. Mas vá disposto a que Deus te use. Senhor, eu vou também, mas use mesmo a minha vida. Deus tem muitos vasos no meio da igreja. Mas tudo emborcado. Por isso tem um corinho. Desemborque o vaso, Jesus, enche o de azeite. Enche o de azeite, Jesus, enche o de azeite. Desemborque, né? Renova o vaso, Jesus, enche de azeite, Jesus, enche de... Dá unção ao vaso, Jesus, enche de... Precisamos, meus irmãos. Precisamos, meus irmãos. Precisamos, meus irmãos. Precisamos, meus amados. Você que é vaso do Senhor, vá ali. Estejam conosco no dia 16, sábado. Estamos convidando os pastores que nós sabemos que são homens de Deus, mulheres de Deus, as igrejas. Nós vamos estar buscando a Deus, para Deus mesmo nos encher com azeite, né? Tá? Esperamos pelos irmãos. Nesta noite eu trago aqui também aos irmãos, às 19h30, sábado lá. Começar às 7h30 para dar bastante lugar. Às 19h30, tá? É a noite, lá 19h30, pode chegando para lá que nós vamos estar lá já. Nós estamos indo para a segunda conferência, já é a terceira. Daqui alguém foi em Penápolis, em setembro. Quem foi em Penápolis? Eu sei que foram alguns, mas o pastor Wallace e mais alguns irmãos foram. Estava na outra congregação, foram lá nas conferências missionárias que fizemos. Foi uma bênção, tremendo mesmo. Onde esteve ali o pastor Justo, que depois esteve aqui, né, com a missionária Sara. Agora a próxima conferência será em São Tomé e Príncipe. É um país composto por duas ilhas. A ilha de São Tomé e a ilha de Príncipe. Por isso que o país chama São Tomé e Príncipe. É no continente africano também, são duas ilhas. E nós estaremos indo no dia 16 de julho. A gente sai daqui. No dia 18 vamos chegar lá. 16 de julho saímos à tarde. A noite toda amanhece em Angola, no país de Angola. Faz escala lá. Fica o dia todo em Angola. À noite, outro voo seguindo para São Tomé. Aí,
chega lá na madrugadinha do dia 18 de julho. E aí dia 19 até 21 serão as conferências. Vários países vão estar lá. Tem vários irmãos do Brasil que irão. Se alguém quiser ir, ainda dá tempo. Mas os que vão já estão comprando passagem já. Para não deixar subir a passagem. Para o dia 16 de julho. Irão vários outros países vão estar lá também para essas conferências. Aí de lá vai se marcar outra. É aquele projeto que temos de passarmos como Brasil em todos os países de língua portuguesa, pregando a palavra de Deus. E o pastor Justo diz, não, tem que passar também na língua espanhola. Tem que vir em Cuba também. Vamos ver. Mas irmãos que desejarem ir para esta obra, ainda dá tempo. Fale conosco, quem tem passaporte, olha se ainda tem mais de 6 meses de validade. Quem não tem, tire. E quiser, já compre a passagem, já que está barato. Que aquilo sobe, sabe como é, né? Passagem sobe, depende do dólar. Sobe, baixa, sobe. Agora está assim, mais ou menos normal. A passagem está 2.000 e um pouquinho de reais, se for comprar à vista. Se for comprar a prazo, aumenta cerca de 500 a 600 reais a prazo. Mas à vista está 2.000 e pouco para São Tomé, ida e volta. São Tomé e Príncipe. E nós estamos... acabei de lançar um novo livro e estamos vendendo esse livro para comprar as passagens, porque os outros já estão comprando. Daqui a pouco eu que estou na liderança disso aí, vai acabar os lugares, eu não comprei a minha ainda. Então nós estamos promovendo esse livro, vendendo, e com ele vou comprar a minha passagem da minha esposa. Para em julho estarmos lá. Então, que os irmãos participem conosco. Quem quiser ir conosco voando, vamos. Quem não puder ir, me ajude e você está indo comigo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, cada irmão que puder adquirir um livro desse, você estará nos ajudando neste objetivo. Porque, embora a viagem seja em julho, quanto antes comprar a passagem, melhor. Para fugir dos aumentos e para ter o lugar. Porque os aviões têm limite, né, de lugares. Se não comprar, os outros compram, aí de repente nos atrapalham. Mas nós estamos trazendo este livro aqui aos irmãos, a primeira mão. A editora nos enviou esse livro na quinta-feira, já de tardezinha. E eu quero falar um pouquinho do que está no livro. Você lendo esse livro vai lhe ajudar neste sentido de buscarmos realmente o poder de Deus. Que a igreja precisa disso nesse dia. Para Deus sacudir este mundo, meus irmãos. Para Deus sacudir com o seu poder. O poder de Deus botaria todos os governos de joelho. O poder de Deus faria estes homens andar, mas como eles não vêem esse poder na igreja, eles pensam que não tem esse poder, que é lero-lero, coisa de crente, aí só fica falando. Mas o poder de Deus, meus irmãos, é aquele mesmo Deus que matou Herodes lá, que fez ele ser comido de bicho. É aquele mesmo Deus que tratou com Faraó. É aquele mesmo Deus que diz assim, Ele coloca e Ele tira os reis. Ele põe, mas Ele tira quando precisar, para não atrapalhar a obra dele. É aquele mesmo Deus. E se a igreja permitir que Deus trabalhe na vida da igreja, os homens, desde os maiores até os menores, vão entender, muitos vão se converter ao ver o poder de Deus, e outros vão sentir a poderosa mão de Deus através da igreja do Senhor. Então nós não temos outra escolha, nós temos de buscar mesmo o poder de Deus. Veja só como Deus faz. Eu comecei a escrever esse livro, ninguém escreve um livro de um dia para a noite. Às vezes você leva um ano, mais. Se eu ficar livre, ninguém me ocupar para nada mais, me deixar escrever, cada 3 meses eu escrevo um livro. Se ninguém me larga, não vai me chamar, não vai, deixa eu entrar ali, sentar e pegar a Bíblia e orar, escrever. Cada 3 meses eu escrevo um livro. Deus me deu esse dom para escrever. Esse livro já é o 8º livro que eu escrevo. Mas se eu ficar 3 meses, eu posso escrever um livro. Enquanto esse livro estava sendo lançado, eu já estava escrevendo outro livro e já estou terminando sobre o suicídio. Esse livro, eu quero que ele vá para o mundo inteiro.
sobre o suicídio. Porque é a coisa que está virando calamidade. Está invadindo os púlpitos, as igrejas, a sociedade nem se diz. Todos os setores. Suicídio. Estou já terminando outro livro sobre o suicídio. Esse eu quero que Deus me ajude mesmo, que ele seja traduzido para outra língua e vá longe, porque o inimigo não está de brincadeira. E mostrando também para a ciência que não crê, que por vezes nós não vamos ser radicais. Tudo que é doença é demônio. Não, mas tem demônio também. Suicídio pode ser demônio também. A ciência não aceita de jeito nenhum os cientistas incrédulos. Que eles se sentem diminuídos, ter que admitir as coisas espirituais que fogem da cabeça deles. Parece que eles se sentem diminuídos, então não querem admitir. Mas ali estamos mostrando para eles, a partir da palavra de Deus, o trabalhar do maligno, mas também o trabalhar de Deus. Também o trabalhar de Deus. Então eu creio que vai ser um instrumento muito bom. Mas este livro, quando eu comecei a escrever em 2017, eu dei esse tema para o livro. O cristão deve, não perguntei se pode, deve, dever e poder são coisas semelhantes, mas tem uma diferença no peso. O cristão deve andar armado? Aí, quando eu estou terminando o livro, vem a campanha aí da política aí de 2018. O que mais que eles falaram? Liberação das armas. Olha, encalhou. A editora que eu escrevi até disse, mas você agora, você acertou, olha. Então, mas eu já tinha esse tema 1 ano, ninguém nem sabia quem ia ser candidato, quem não ia. Eles estavam lá ainda fazendo os rolos dele lá, não sabia se o presidente foi eleito, se seria candidato ou não, ninguém. Tá. Aí culminou tudo isso. O cristão deve andar armado. Aí eu estava terminando, então, também peguei ali aquele gancho para mostrar o que eles pensam e o que a palavra de Deus diz sobre isso. E um panorama também do cenário mundial. Porque tudo o que acontece no mundo é cumprimento da palavra de Deus. Está se cumprindo a palavra de tudo o que acontece no mundo. Então nós vamos ler, vou dar uma pincelada aqui rápido. Depois o irmão e a irmã que adquiriu o livro vai me ajudar e você também será ajudado. E você vai ver qual a arma que o cristão deve usar. Qual a arma que... nosso apóstolo aí já leu, né? Já tem o dele. Aprovou. Né? Vamos ler então aqui a palavra. 2 aos Coríntios, capítulo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou precisar, se alguém puder, por favor, mais um copinho d'água. Porque esse aqui vai tudo. Porque, como eu falei aos irmãos, a garganta ainda está cheia, pesada de ontem, por causa daquela chuvona. Mas vamos remediando aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler 3 versículos da palavra de Deus nesse capítulo. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Quem encontrou diz amém. Amém. Ok, vamos ler então. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Eu começo pelo 3. Tá? 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Aos irmãos o 4 e aí o 5. Concluímos esta leitura. Capítulo 10, verso 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. 4, todos juntos. Porque destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então é a pergunta: o cristão deve andar armado? Deixe-me dar um breve panorama aos irmãos a respeito da nossa cidadania. Nós tudo quando fazemos como cristãos, nós temos uma base, que é a palavra de Deus.
A base da nossa vida é a palavra de Deus. Nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus. O mundo nos acusa, como cristãos, de sermos... Obrigado, meu pastor. De sermos ignorantes, analfabetos, quadrados, só sabemos ficar dentro da igreja. O mundo lá fora, os que não são crentes, diz que crente? Crente só sabe pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço, ir para a igreja, ficar só dentro da igreja. Eles não sabem nada mais. São tudo tapados, não sei o quê. Eles que pensam. Aqui está o que há de mais inteligente na face da terra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a fonte. E quem não tem a fonte não tem nada. E nós temos a fonte da sabedoria. Nós temos a fonte, que nós temos temor a Deus. Aqui está o povo mais inteligente da face da terra. Porque ser sábio não é ser estudado. Está cheio de diplomados burros. Cheio de gente que tem um monte de diploma pendurado na parede. Mas são burros, estúpidos. Agora o crente pode ser analfabeto, nem ler, saber. Mas ele sabe em quem ele tem crido. E ele sabe que ele tem um destino certo. Não é incerto a vida dele. E depois de tudo isso, o que adiantou ganhar o mundo todo? Jesus pergunta. E no final perder a sua alma. O crente sabe que ele não vai no final perder a sua alma, porque ele sabe em quem ele tem crido. Você quer mais sabedoria do que isso? Mas, vamos pensar na nossa cidadania. Por quê? Nós falhamos sim, não somos burros como eles falam não, burros são eles. Não somos burros. Mas, a bem da verdade, nós como crentes, descuidamos também um pouco. Descuidamos. Quando eu me converti, eu vou dizer aos irmãos, eu me converti numa igrejinha, era uma garagem. Eu cheguei do Mato Grosso do Sul para São Paulo, vim para aqui para estudar, trabalhar. E tudo que eu queria era estudar. Eu não conhecia a palavra de Deus, eu já tinha sido evangelizado lá. Já tinha ouvido bastante, mas não era convertido, não. E eu vim para aqui para estudar. Eu vou para São Paulo, meu irmão já morava aqui. Vem para aqui, tem muito trabalho, tem muito aqui. Podemos trabalhar, ganhar dinheiro, estudar. Tá, vim. E o que eu queria era estudar. Aí tá, vou estudar. E eu me converti numa igrejinha. Mas, meu Deus do céu, parece que pregavam contra o estudo. Não, irmão, não vai estudar não. Você vai ficar sentado lá no meio de incrédulos. Você vai ficar sentado no meio dos incrédulos. E aí a juventude não estudava. Só tinha os piores empregos. Só carregar lata de cimento na cabeça. Só ser servente. Porque você não estudou, ninguém vai te pôr numa posição que você não tem capacidade para. Só vai ficar. Não que seja errado alguém que é servente ou o quê. Mas é porque ele só pode fazer aquilo. E se você tem condição de crescer, ora, você pode crescer. E eu vi aqui e falei, meu Deus, eu gostava tanto da igreja, tinha tanto jovem, mas eu não vou ficar aqui não, eu quero estudar. Eu não vou ficar aqui não, porque se eu ficar aqui, como é? O pessoal aqui pega conta, eu vou ter que sair daqui. Aí eu tinha um professor, inclusive, que era crente, era pastor. Aí eu falei com ele falou, vou te indicar uma igreja. Onde você mora? Aí eu falei, eu vou te indicar uma igreja, vai para lá. Aí me indicou Interlagos. Ele falou, vai para aquela igreja, vai lá, que acho que você vai se dar bem lá. Aí eu fui para Interlagos. E fiquei lá, e continuei estudando. Então, é uma das coisas, o que nós dizemos aos irmãos? É verdade, se você para estudar, vai ter às vezes na tua sala só você de crente, mas seja luz lá. Quando você sair de lá, deixe mais uns 2, 3 lá também seguindo ao Senhor Jesus. Todas as empresas que passei, Deus me deu graça de fazer isso. Estava lá no meio de incrédulos, parecia lobos para querer devorar. Lobo pressionando para te levar para o mundo, para te arrastar para o mundo. Tá pressionando, mas nós temos as nossas armas que vamos falar. Nós temos todas as empresas que passei. Deixei muitos crentes. Esta semana eu estava no som dali, estava chovendo, eu fui no som dali, e aí estava com a chuva,
mandar uma mensagem lá em casa para minha esposa. Estava mandando a mensagem, de repente chegou um rapaz por trás de mim, assim, eu nem ouvi, veio devagarinho. Aí, deixa eu ver o que você está lendo aí. Aí brincou comigo. Eu olhei. Um dos moços que eu ganhei para Jesus na empresa que eu trabalhava. E ele tornou a lembrar-me. Você se lembra que você marcava versículo bíblico na minha carteira profissional, na capa, para eu ir ler? Você se lembra? E hoje ele serve ao Senhor também. Todas as empresas que passamos, deixamos outros seguindo ao Senhor Jesus. Então é isso que temos que ensinar aos nossos jovens. Cresçam, vá estudar sim, mas seja luz lá onde você está. Não vai transformar mais em treva. Transforme as trevas deles em luz. E estude. Porque socialmente falando, o estudo tem importância, sim. Tem importância, sim. Para você crescer na vida e crescendo na vida, se você é um crente fiel, você também apoia muito mais a obra de Deus. Muito mais a obra do Senhor. Então, o crente precisa também se abrir para isso. Não pode ser ignorante. O estudo é do diabo. Se você olhar, tudo que está na mão do diabo é do diabo. Mas tudo que está na mão do Senhor é do Senhor. Põe na mão do Senhor tudo que você for fazer. Ponha na mão do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Ponha nas mãos do Senhor. Então estuda. Para não ficar tão limitado socialmente. Porque hoje lá fora, filho, lá fora não quer saber se a gente é crente, se não é. Pelo contrário, lá nos criticam mesmo. Se você não tiver nada, eles consideram a gente um nada. Consideram nada. Mas estude. E ponha nas mãos do Senhor, para Deus te honrar. Não é trocar Deus por causa de estudo. E tenha um panorama assim grande. Então, a nossa cidadania é uma coisa que o crente precisa ter consciência. E às vezes nós não olhamos muito para isso, porque realmente o que o mundo nos acusa falsamente, às vezes algum de nós deixa isso, só vem para a igreja e não tem cuidado com a sua vida. Nós somos cidadãos. Sabia que antes de você ser cristão, você já é cidadão? Ninguém nasce cristão. Nascemos debaixo do pecado. Em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Ninguém nasceu já crente. Nascemos foi debaixo do pecado. Mas depois em Jesus tornamos-nos crentes em Jesus. Então antes de ser cristão, nós somos cidadãos. Antes. Quando você nasceu, teve um registro. Falando a hora, o dia, o mês, o ano, a cidade que você nasceu e o país que é o Brasil. Ali nascia um cidadão. Depois você tirou seu RG, seu CPF, pronto, você é um cidadão brasileiro. E esse cidadão tem direitos como cidadão, mas tem também deveres. Tem também deveres como cidadão. E nós temos que atentar para isso também. Por quê? Porque a palavra nos ensina assim. A palavra diz que nós, como crentes, devemos obedecer às autoridades. A única maneira de não obedecer é se ela falar assim, você não pode ser crente mais. O quê? Você está de brincadeira comigo. Se ele falar que você não pode servir a Deus, aí não. Aí, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Se eles quiserem te impedir de servir a Deus, aí não. Mas, naquilo que é normal, você tem que obedecer às autoridades. Olha, uma coisa. Cidadania. Quase a maioria deve ter habilitação para dirigir. O que tem de crente que peca violando? Um dia um pastor, isso foi o ano passado. Ano passado, no aniversário da igreja em Penápolis, a igreja fez uma surpresa para nós. Levou uns 3, 4 pastores sem falar para nós. Olha que igreja rebelde. Nem me pediu se podia levar. Levou uns 4 pastores que influenciaram nossa vida, levou de surpresa. Quando chegamos no culto, eu que ia pregar, eu estou vendo os pastores, meu Deus do céu, alguns de longe que não podiam estar ali. Oxe, parece que é o pastor Jean. Meu Deus, quem é? Aí, de repente, chegaram todos. Aí, pastor, e dessa vez me pegaram mesmo. Eu não descobri nada. A igreja levou ali, para estarem conosco ali. E um dos pastores deu um testemunho. Olha a importância. Ele, um tempo, fez uma viagem comigo. Eu fui pregar no Paraná, e ele foi, fomos de carro.
Aí ele falou, irmãos, deixa eu contar para vocês a influência deste homem na minha vida. Ele disse, eu fiz uma viagem com ele, fomos para o Paraná. Aí nós indo ali, ele dirigindo, eu dirigindo, ele falou, aí, as carretas iam na nossa frente, e ele atrás. Aí eu falei, mas aqui dá para ele dar uma aceleradinha e atravessar. Só que tinha uma faixa amarela bem grande assim, cheia. E aquela faixa contínua está dizendo assim, não ultrapasse. Não está dizendo se der, ultrapasse, se for carreta, ultrapasse. Não está dizendo isso. Está dizendo não ultrapasse. Porque você pode provocar acidente para você e para os outros. Porque ali é um lugar que, para não ultrapassar, perigoso. Talvez você vai ultrapassar, não vê o outro que já está vindo de lá. Sempre onde tem não ultrapasse, é porque há perigo ali de o fazer. Sempre. E eu ia normal, aí ele disse que ele ia pensando, meu Deus, mas se fosse eu já tinha ultrapassado. Ó. Achava uma brechinha, nós vamos chegar que hora? Mas ele não me falou nada, só ia pensando. Eu não ultrapassava. Quando chegava o momento que podia, aí eu ultrapassava. E ele foi prestando atenção naquilo tudinho. Aí ficamos lá juntos, na mesma casa, no quarto, dormindo. Ele falou, aí de madrugada, eu olhei na cama dele, a cama vazia. Ué, cadê o homem? Foi arrebatado? Tá. Aí cadê? Foi eu sair caçando ele. Ele estava num canto lá orando. Mas orou. E eu falei, meu Deus, não vai parar de orar mais não? E ele ajoelhado orando e eu, meu Deus, mas o senhor não vai parar de orar mais não? Ele falou, aí meus irmãos, eu fui entendendo por que Deus usa obediência, cumprimento do que tem que se cumprir. O crente não pode ser mau exemplo. Já pensou se ele percebesse eu ultrapassando no lugar errado? Olha, quase bateu o carro. Que impressão ele ia ficar? Ah, meu Deus, pastor. Já pensou se estivesse buzinando, xingando os outros? Isso é coisa de cidadania. É coisa da lei. Não é para ultrapassar? Não é. Não está dizendo se vier carreta ou carro pequeno. Todas as rodovias têm a velocidade permitida nela. É 120 o máximo em algumas delas. A normal é 110. Mas onde precisa reduzir, tem as placas, 80, 60. Mas tem uma historinha que o guarda pegou um camarada a 150 por hora. Quase atropela o guarda para ele. Falou, moço, que é isso? Sua habilitação. Entregou. Olha, o senhor vai ter uma multa pesada, sujeito a perder a tua habilitação. Olha, aqui era para o senhor ir a tanto, o senhor está 3 vezes mais. Aí ele começou a enrolar o guarda, seu guarda, é que eu estou atrasado, é que não sei o quê, o seu guarda, tá, não multa não, é que eu estou atrasado, seu guarda. Ele falou, tá bem, eu não vou multar o senhor hoje não, porque o senhor está dizendo que está atrasado, mas vou lhe dar um conselho, não faça mais isso não. Não faça mais isso não, o senhor está pondo em risco sua vida, a vida dos outros. E eu vou lhe dar um conselho. Procure uma igreja evangélica e vai ouvir a palavra de Deus, que o senhor vai ver, vai acalmar o seu coração. Sabe quem era aquele motorista? Pastor. E o guarda pregando para ele. Não faça isso não. O senhor procura uma igreja evangélica, que aí o senhor vai ouvir a palavra de Deus, o senhor vai ter calma no seu coração. Pastor. Não tem negócio de estar atrasado. É cidadania. E o crente não quer olhar para isso. Mas, quando você não olha para isso, é o retrato da sua vida com Cristo, na igreja. Se você não obedece às leis, não obedece à palavra de Deus. Tem impostos, todo chega janeiro, IUZI, IPVA, IPTU. Ai, meu Deus, que sufoco. Que sufoco. Mas tem que pagar. É a lei. Eu não vou pagar isso não. Você é ladrão na igreja, você não dá dízimo. Se você não cumpre com a lei do lado de fora, é reflexo que você não cumpre com a de Deus. É reflexo. E são essas coisas que dificultam o agir de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo é o nome dele mesmo, é santo, 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 como cantamos. Ele não vai nos usar desta maneira, de jeito nenhum.
Ele não quer usar um só. Ele quer usar a igreja. No dia de Pentecostes, não foi só Pedro e João que foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Porque todos estavam ali unidos, unânimes, com um só pensamento, com uma só intenção, aguardando a promessa do Pai. Todos foram cheios. Ele não quer usar só o pastor, ele quer usar a igreja. Mas enquanto o Senhor vê uma igreja que ainda não aprendeu a obediência, é difícil Deus manifestar o seu poder no nosso meio. Nós somos cidadãos, antes de sermos cristãos. Agora, depois de cristão, é mais importante do que apenas cidadão. Depois tornou cristão, porque agora você tem dupla cidadania. Na terra, quem consegue dupla cidadania fica todo feliz. Eu tenho a portuguesa, eu tenho a italiana, e a brasileira, eu tenho a cidadania não sei o quê, e não sei, ficam todos. Eu tenho dupla cidadania. Africana, nada, celestial. Cidadão dos céus. Cidadão dos céus, a palavra de Deus diz. E a palavra nos orienta a isso, a obedecermos às autoridades. Toda autoridade é instituída por Deus. Não é que seja todo mundo crente. Nós temos crentes em todos os escalões. No mundo todo tem presidente da república crente, tem ministros crentes, tem tudo que é coisa crente, juízes, tudo que é autoridade. No âmbito militar, tem desde os generais, hoje tem os PMs de Cristo. Eu e o pastor Rui íamos direto ali num batalhão da polícia, a pedido do coronel, pregar para os policiais, todas as manhãs e à tarde. Aí eu não consegui mais, por causa da corrida, o pastor Rui abraçou mesmo e tem ido direto. Pregar, compartilhar a palavra com os policiais na saída para o trabalho e à tarde, quando eles estão se rendendo. Porque ainda acreditam na igreja. Foi feita uma pesquisa de novo agora, há uns 15 dias. A primeira instituição que o mundo ainda espera dela, acredita, é a igreja. Aleluia! Apesar da igreja que somos. Quais as instituições que a sociedade dá crédito? Primeiro, igreja. Depois, bombeiros. Os bombeiros. E assim vão escalando as instituições que eles creem. Ainda acreditam, irmãos, na igreja. Mas isso deve nos levar a dizer, que igreja sou eu? Então, a nossa cidadania. Nós temos deveres para termos direito de cidadão. Temos dever de votar. Quando chega as eleições, por causa da bagunça, que eles falam, o crente não sabe o que faz, fica tudo perdido, e brigam entre si. Não, você tem que exercer o seu dever de cidadão. Você tem que exercer o seu dever de cidadão. Votar, se quiser ser votado. Se eu sou candidato, eu candidato, porque a política está terrível aqui, está mesmo. Mas se você fosse firme, você devia ir para lá, como um crente firme, para transformar aquele covil lá em um altar de louvor a Deus. É isso que temos que pensar, não é fugir do mundo. Jesus nunca mandou fugir do mundo, fugir do pecado do mundo. Quando diz não ameis o mundo, é o mundo de pecado. As pessoas nós temos que amá-las, como Deus as ama. Deus amou o mundo, pessoa, de tal maneira. De tal maneira, e nós também devemos amar. Mas você tem que saber os seus deveres e direitos de cidadão e usufruir deles. Guarde isso. Aí, meus amados irmãos, agora vamos para nós. O cristão deve andar armado. Então, pensando na cidadania. Aí você pode dizer sim e não. Há uma parte que sim. Qual é essa parte que sim? Nós temos, como eu disse, muitos cristãos em todas as fileiras. Cristãos militares, generais crentes, sargento, tenente, coronel, major, soldado. Investigadores, policiais, delegados, todos militares de todas as alçadas, polícia civil, polícia militar, bombeiros, temos crentes que estão lá servindo ao governo. Eles têm direito e são até obrigados a andar armados, mesmo eles sendo cristãos. Eles podem, porque eles estão a serviço do governo, como militares. Eles têm direito e dever de andar armado.
Mas para que hora, para quê? Eles têm deveres a cumprir. E no dever dele anda armado, com arma, todo tipo de arma. Da pistola ao fuzil ao canhão, se faz uso no meio militar. E se ele é o nosso irmão? A Bíblia responde, meus irmãos. Ah, pastor, mas aí, vai matar 1, 2, 3, 10? O que a palavra de Deus diz? Há caminho que ao homem parece direito, mas no final, caminho da morte. Alguém que entra pelo caminho do crime, ele está procurando o caminho do quê? Da morte. Da morte. E o militar está aí para isso, para proteger a sociedade, defender a sociedade, e quando os delinquentes insurgem contra a autoridade, eles estão procurando a morte. Quando eu fiz serviço militar e nós saímos para a patrulha, a gente ia na sala do armamento, aí o comandante falava, cada um escolhe uma aí. Estava lá as pistolas, tudo, revólver, 38, cada um pega uma. Aí todo mundo pegava, essa é minha, tá. Aí dizia, olha, tinha as instruções como fazer. Se insurgirem contra nós, se avançarmos contra nós, ele dizia, não erre o tiro, no meio da testa, pá. E diziam, e não foi nenhum dos soldados que matou ninguém, foi o exército brasileiro. Porque não é você que saiu matando, não, ali você está como um agente do governo, e a palavra diz isso. Se você for enviado pelo governo, quer para louvor de quem faz o bem, ou para castigo dos malfeitores. E o crente fica dando uma de bobinho, de coitado. Não, você tem que entender as coisas. Entender as coisas de Deus. Então, o cristão que é um agente do governo, um policial, militar, federal, civil, um delegado, ele pode e vai ter que andar armado mesmo. E não é armado para enfeitar, não é arma de enfeite, não. Aqui, ó, essa aqui é só de enfeite, é nada. A 9mm ali tem 12. Não é, não. Ele vai andar. Realidade. Por quê? Porque o mal, quem escolheu o caminho do mal, vai ter que ser parado desta maneira. Entrou, essa semana agora entraram no banco ali na Sabará, no Banês, mas a polícia estava monitorando eles de longe. Quando entraram para assaltar, ali já era. Estão errado. Aí vem os direitos humanos, que nada mais é do que uma corja de comunista que quer sufocar o país. Aí eles vêm lá do quinto dos infernos, tá? Para dizer que a polícia do Brasil matou, tá? Aí é? Tá bem. Então vamos deixar que eles matem a população, acabem com a população. Terrível. Mas o cristão, que é um agente do governo, ele tem dever e pode andar armado. Agora nós somos cidadãos, tá? Nós somos cidadãos e cristãos. E nós? Nós. Então entenda isso também. Pela lei, você tem que olhar primeiro a legalidade. Se o país permite que um cidadão tenha uma posse não é porte. Você ter posse de arma, você tem uma arma que você fala, eu preciso dessa arma no meu estabelecimento, supostamente. Ou na sua casa, é posse. Você tem ela, mas não é para andar com ela na rua. Não é porte, para portar a arma. Isso só os agentes, os policiais. Mas a lei vai ser aprovada, não esqueça não, vai ser, daqui um dia, vocês vão ver. A posse de arma. Você comprou uma arma e tem lá no seu comércio, no seu tal, por causa dessa coisa toda que a gente sabe aí. Se a lei permite, nós temos que ser sinceros. E um cidadão quiser ter, ele não está errado pela lei. Ele não está fora da lei. Quem está fora da lei é quem está ultrapassando onde não pode. 80, ele está 180. Só porque o velocímetro do carro dele vai até 240. Ele quer testar a máquina ali, né? Na pista, não pode. Isso é que está errado. Se a lei permite, se a lei disser que não, aí não pode ter. Porque a lei diz que não, ele compra a arma, ele está fora da lei. Tá? Então, entender isso. Agora nós, como cristãos, nós temos a nossa arma mesmo.
Nós não somos agentes do governo, não somos mais militar. Eu fui militar. Quando eu era militar, a pistolona estava aqui. Tá, o fuzil. Sabe que eu destacava? Eu fui destaque no exército. Eu tenho diploma de honra ao mérito, eu tenho medalha de menção honrosa, eu fui o destaque. Porque tudo que eu procurava fazer bem feito. Então, usava mesmo a arma, tudo, pistola, fuzil, FAU. FAU quer dizer fuzil automático leve. É levinho assim, ó. Mas se você puxar o dedo e não tirar, em 1 segundo você não sabe quantas mil saem dali. Em 1 segundo. Tá? Então, nós como cristãos, as nossas armas são infinitamente mais poderosas do que estas armas humanas. As armas humanas são necessárias para os humanos, para as autoridades, são necessárias. Bom seria que não precisasse, mas precisa. Precisa. Mas as armas da nossa milícia, nós lemos aqui, não são carnais. Elas não foram fabricadas pelos homens, pela carne. Não é uma pistola, não é um fuzil, não é um canhão. As nossas armas, elas não são carnais, não são de naturezas carnais. Por quê? Onde há armas, irmãos, é porque haverá combate, há necessidade de proteção. Por que tem exército? Para preservar a paz interna e defender de agressões externas. Se houver uma guerra, alguém vier atacar o nosso país, vamos tomar a Amazônia, não vai tomar é chumbo. E chumbo grosso com a aviação, com a nossa Força Aérea. Vamos atacar o Brasil para tomar, não vai tomar não. Vocês não fazem ideia do que nós temos em termos de... Outro dia o Haddad falou uma bobagem, mas como é burro. Ele disse, o Brasil não tem o mesmo armamento, citou um paizinho aqui da América. Mas que burro! Bastaria o batalhão que eu servi no Mato Grosso do Sul. Bastaria aquele batalhão só. Já dava conta daquela região. Ele fala, o Brasil, você é burro, rapaz. Você não sabe o que o Brasil tem de arma, porque não se mostra assim à toa, não. Está bem escondida, mas vem mexer com nós, vamos ver de onde vai sair. Debaixo da terra os urutus. Cobra. Blindados, urutus. Eles saem debaixo da terra, estão todos guardados no bunker. Começou rapidinho. Mas as nossas armas é para defender o país. Agora, as nossas armas da nossa milícia, meus irmãos, é para defender vidas para a eternidade. É para preservar a nossa própria vida e defendermos outras vidas e tirá-las das garras do exército das trevas, que é o exército de Satanás. E o crente não se percebe que a Bíblia mostra Satanás comandando um exército, potestade, principado, príncipe das trevas. Isto é um exército espiritual da maldade, que Satanás comanda. E armas humanas não conseguem combatê-los. Por isso a palavra diz, as armas da nossa milícia. Nós também pertencemos a um exército, o exército de Deus. Nós pertencemos ao exército de Deus. Por isso a palavra de Deus chama o nosso Deus de Senhor dos Exércitos. E diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. Um general de exército, ele manda, hein? General é a autoridade máxima do exército. General do exército da terra, ele manda. Mas Deus é o comandante supremo de todo o universo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele comanda céu e terra. Ele comanda bilhões de estrelas, bilhões, trilhões. Ele chama uma por uma pelo nome dela e todas se apresentam perante Ele, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Essas são as nossas armas como cristãos. Essas nós devemos, podemos e devemos empunhá-las. Mas o Paulo faz a comparação com as armas da terra.
para nos levar a entender as batalhas espirituais. E ele diz, tomai toda a armadura de Deus, toda. Porque são várias peças, como eu disse aos irmãos, quando a gente ia para as patrulhas, você entra na sala do armamento, tem um monte, tudo que é coisa, escolhe uma, cada um pega uma que você gostar aí. Também as nossas armas espirituais são várias. Por isso a palavra diz, tome todas, às vezes a gente não toma nenhuma. Tome toda a armadura de Deus. E aí nós trabalhamos nesse livro uma por mão. Se você ler esse livro e falar, Senhor, se você só ler, que bom, foi, encostou, não vira nada. É igual você ler a Bíblia, que tem tudo. Leu, mas só fechou, encosta, não pratica, não adianta nada. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus, mas não muda nada. Se eu vou ler a Bíblia, mas não vou obedecer, não adianta nada. Agora, se você ler e falar, não, vou começar a buscar isso. Vou começar a buscar. A tua vida não será somente do jeito que tem sido. Não será. Porque Jesus disse, aquele que busca, recebe. Se você buscar poder de Deus, você vai receber poder de Deus. Você já tem Deus na sua vida. Mas Deus diz que Ele nos daria poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. O que é isto? É aquilo que Paulo olha para a endemoniada, que estava ali aquele espírito de adivinhação, tentando atrapalhar a obra, é aquilo que é o poder. Paulo olha, e o Espírito Santo, Paulo, olha, demônio, está aí atrapalhando. Já fazia uma semana, os irmãos iam orar, os obreiros, e ela ia atrás. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, mas estava só desviando a atenção. Desviando a atenção. O Espírito Santo, cochicha no vídeo de Paulo. Paulo fala, Senhor, é. Só vira para lá, em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela! Por que ele mandou sair dela? Porque estava nela o demônio. E o Espírito Santo revelou para Paulo, Paulo virou para ela, saia dela, em nome de Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Na mesma hora saiu. Aí avançaram contra os apóstolos, bateram neles e tal, porque ele acabou com a festa deles. Adivinhava, dava lucros, adivinhando. E Paulo expulsou o demônio, cadê a moça agora? Adivinha agora. Não tinha mais nada. É o poder de Deus. O poder que Deus tem é aquele que Pedro teve. 38 anos, cara paralítico. Todo mundo conhecia. Pedro só olhou assim. Jesus Cristo te dá saúde. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Na mesma hora, levantou e andou. O poder de Deus é aquele que Pedro passava e não dava conta de tanta gente, mas o povo colocava as macas na beira da estrada e a sombra de Pedro só ia passando e só os doentes levantando, glorificando a Deus, levantando, só porque a sombra de Pedro passou por cima deles. Porque tudo que é nosso, se você tem unção de Deus na sua vida, a unção de Deus está em tudo que é seu. Está no teu carro, está na tua casa, está em tudo que você coloca as tuas mãos. Se a unção de Deus está sobre você, a unção de Deus, quem entrar no teu carro vai ver que é um carro diferenciado. Não pela marca, mas pela unção que está lá dentro do teu carro. Quando entrar na tua casa, vai ver que a tua casa é diferenciada. Não porque é uma mansão, mas pela unção de Deus que está lá dentro da tua casa. É esse o poder que Deus quer dar para a sua igreja. Está à nossa disposição, irmãos. Por isso ele diz, tome toda a armadura de Deus, toda. Toda. Vou falar só duas para você ver rapidinho, que é comparada ao exército. O cinto, um cinto. Mas o que tem a ver um cinto com a guerra? Porque as armas é para a batalha. As armas da nossa milícia. Milícia é batalha, é guerra. Não são carnais. E aí você vai lá em Efésios para ver quais são as armas. A primeira que ele vem é um cinto, chamado verdade e justiça. Cingindo os vossos lombos, essa palavra lombo não é só aqui, é o cinto, com a verdade. A primeira arma, um cinto, chamado verdade. Por quê? Porque o capeta tem uma correia velha chamada mentira. Ele é o pai da mentira. Para você derrotar ele, então, você tem que estar com o cinto da verdade. Por isso que temos dito, crente não pode andar vacilando por aí, senão como é que o Espírito vai operar? Mas Paulo diz, cinja com cingindo os vossos lombos com a verdade. É um cinto. Irmão, numa guerra, um cinto faz uma diferença que você não faz ideia.
o exército. Ele estando com o cinto, quando ele entra, o jovem entra para o exército, ele recebe a farda, o coturno, um sapato de passeio, um tênis para o esporte, recebe a roupa e um cinto. E um vidrinho assim, de uma substância para limpar a fivela do cinto, que fica brilhando de longe, você olha assim, aparece ouro. Ele passa aquele produto, ele recebe para andar tudo, ele tem que andar impecável, tudo limpo, os pés, calçado, o coturno bem engraxado, o cinto, tal. Ele recebe aquela farda e recebe aquilo. Um cinto faz toda uma diferença na batalha. Mas como um cinto? Vai bater no inimigo com um cinto? Não. É para o inimigo não bater no você. O soldado na batalha, ele tem que hora por hora correr, ele tem que rolar no chão, ele tem que subir montanhas, descer montanhas, atravessar rios em cima de uma corda. Põe a corda assim, ó, de um lado no outro, ele sobe naquela corda. Chama falsa baiana. Por quê? Porque ela, se você não tiver bom equilíbrio como soldado, você cai no rio, o jacaré te come. Então você tem que saber atravessar em cima daquela corda, atravessar um rio comprido assim, ó, em cima da corda, para atacar o inimigo lá do outro lado. Então ele tem que fugir, tem que ir rápido, avançar ou recuar. Se ele tiver sem o cinto, toda a calça de qualquer pessoa é um pouco mais larga, tem que ter cinto. Se ele tiver sem o cinto, num movimento rápido, a calça parte os botões, cai. E a calça caindo, ele está preso. Porque ele não vai correr com a calça no meio das pernas. Se ele vai correr a calça caindo, segurando calça em vez de segurar a arma, vai ter que segurar as calças, o inimigo alcança ele, cata ele, tira toda a roupa dele, deixa ele nu. Primeira coisa, quando cai alguém prisioneiro, tira o calçado dele para ele ficar descalço, não poder fugir na mata, e tira a roupa, deixa ele nu. Por isso que a palavra de Deus diz, para que, estando vestido, não sejam encontrados nus. Tudo a Bíblia nos mostra, é só você entender a palavra. São armas, um cinto. A falta de um cinto pode te levar à derrota. Mas o cinto estando ali certinho, mas não tem, você não vai ficar segurando o carro, você vai segurar no fuzil. Vem para cá, vem. E outra peça, o capacete, meus irmãos. Importantíssimo. Importantíssimo, meus irmãos. Capacete. A gente recebe no exército 3 coisas, chama cobertura. 4 coisas, cobertura. 2 de pano. Um é um bonezinho assim, parece uma canoinha, né? Chama bibico. Bibico. Outro é um boné, chama cap. É o que eles usam. Tudo isso é para serviço. E 2 tipos de capacete. Um normal, de plástico, igual um capacete de moto, mas é só para o exército. E um de ferro, de aço. Esse de aço é pesado. Pode cair uma bomba em cima que não te atinge. Só os estilhaços. Só se houver um tiro de canhão, aí não tem jeito, né? Mas na cabeça protegida com o capacete de aço, que é o capacete de guerra, ou de instruções de guerra, pode cair um estilhaço que não vai te atingir a cabeça. Por que a cabeça? E aí a palavra de Deus diz, tome o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É você proteger a tua cabeça. É da cabeça que sai tudo, porque é na cabeça que está o cérebro, a psique, o psicológico, está tudo aqui dentro da cabeça. É daqui que sai pensamento, é daqui que vem as coisas que te incitam. É aqui que o diabo olha. Havendo o diabo enchido o coração de Judas para trair, é a mesma coisa de falar, o diabo pôs na cabeça de Judas. O diabo pegou o Davi, descuidou a certa altura do capacete da salvação dele. O diabo, ele tomou um prejuízo terrível, os irmãos conhecem? Porque não estava protegida a sua cabeça, os seus pensamentos não estavam protegidos. Quer ver uma coisa? Duvido quem teria coragem de falar, pastor, deixa eu dar um testemunho, e subir aqui e falar, eu vou contar para vocês tudo que veio vontade na minha cabeça esse tempo de falar, mas não conta mesmo. Que é o que o diabo põe na tua cabeça. Os desejos que você já teve. E sabe por que você não fez? Os que não fizeram. Por causa do capacete da salvação. Que é a proteção que Deus nos dá aos nossos pensamentos. Leia na palavra o que a Bíblia diz sobre pensamento. Tudo que é puro, honesto, justo, de boa forma, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai nas coisas lá de cima. Tá? Pensamento, capacete da salvação é uma peça muito
muitíssimo importante, porque é aqui que o cão cata. Mas o Espírito Santo também traz a você. O Espírito Santo também traz a você as coisas de Deus. Aí você começa a pensar nas coisas que são lá de cima. Você começa a pensar. E assim cada peça que a gente trata no livro, cada peça do armamento nosso. Mas guarde isso, as nossas armas não são carnais. Por quê, pastor? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não entendem as coisas de Deus. Por que tem crente tanto tempo de igreja e não entende? Parece que não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque vive na carne. Vive na carne. Como Paulo escreve a Coríntios, vocês ainda sois carnais. Fica aí com disputa. Sois carnais. Aí não entende. Vem tempo, ainda fica com medo de ir para o inferno ainda. Ainda fica com medo de ir para o inferno, porque ainda não entendeu as coisas de Deus. Porque vive na carne, o desejo dele é só coisa de carne, coisa da carne, coisa da carne, coisa da terra. Não pensa nas coisas lá do alto, vive na carne. E aí a Bíblia diz que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, o homem natural, que é o homem carnal, não entende, sequer entende as coisas de Deus, não entende. Isso parece loucura para ele. Parece loucura. Por isso que as nossas armas não são carnais. Não são carnais. E tem mais. Se andarmos na carne, tornamos-nos inimigos de Deus. Por isso a palavra nos diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Meus irmãos, tome isso a sério. Tome isso a sério. Diga, eu vou mesmo revestir. Quero ver essas armas. Como? É tanta coisa que a gente tem para ensinar que não dá tempo da gente, como pastor, ensinar tudo. Não dá tempo. A gente seleciona o que é importante para vocês. Não dá tempo de ensinar tudo da palavra. Mas aquilo que é suficiente para te levar até as mansões celestiais. E para você ser vencedor aqui na terra. Você ser um batalhador vitorioso aqui na terra. Então guarde isso. Tá? Guarde a questão da cidadania. Seja um cidadão de verdade. Não seja alguém que fica burlando as coisas, como demos os exemplos. Não faça isso, não. Tá? Querer passar para trás, querer levar vantagem. Não faça isso, não. Alguém te deu o troco a mais porque se atrapalhou, devolva esse troco que não é teu. Devolva, não quer levar vantagem, não. Como virou moda, o jeitinho brasileiro. Não. Nós somos brasileiros, mas somos celestiais também. Somos cristãos. Não tenha jeitinho, não tente tirar proveito de nenhuma situação. Sirva a Deus com integridade e Deus proverá todas as tuas necessidades. Todas. Para que realmente o Espírito Santo possa vir sobre nós. E nos trazer estas armas poderosas para batalharmos contra Satanás. Não precisa ser só os pastores. Todo crente cheio do Espírito Santo, o diabo tem medo dele. O diabo não se impressiona com multidão, com tanta coisa. Ele se impressiona com o poder de Deus. E Deus também não se impressiona com a igreja, 10 mil membros. Mas Deus se impressiona com uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. É o que Deus quer encontrar. Tá? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Diz, para que estejam comigo. Os meus olhos procurarão. E Deus diz, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Deus não precisa procurar nada porque Ele é onisciente. Deus não precisa achar nada porque Ele não perde nada. Mas é a expressão. Quando Deus diz, os meus olhos procurarão, Ele está dizendo, eu estou olhando dentro do teu coração. Eu sei quem é fiel a mim, quem não é. É isso que Ele está dizendo, não é que Ele está procurando. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele está dizendo, os meus olhos estão dentro do teu coração. Ele disse, achei a Davi, não é que estava caçando, cadê Davi, não. Achei a Davi, ele disse, aqui ó, eu conheço Davi, olha aqui o meu servo, olha. E que Deus possa falar isso de cada um de nós. Os olhos do Senhor estão dentro do teu coração. Provérbios 15, 3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão dentro do teu coração, que Ele possa dizer no reino espiritual, para Satanás ver, para os demônios ver, olha aqui ó,
achei o meu servo. Achei é uma expressão de dizer, achei, ou seja, eu sei, como ele disse para Satanás, vistes o meu servo Jó? Satanás queria destruir Jó, e Deus disse, viu como ele é fiel, reto, temente a Deus, e desvia do mal? Viste? Deus conhece cada um de nós, que Ele nos ache, então, com sede de crescermos mesmo na graça, no conhecimento, com sede de recebermos do poder de Deus para representá-lo na terra, para que milhares de vidas possam vir para o Senhor. Tudo que fazemos na terra, meus irmãos, deve levar em conta a glória de Deus. E sabe o que é que mais glorifica a Deus? Almas salvas. A palavra de Deus diz, o que ganha a alma, esse me glorificará. O que ganha a alma, sábio é. O que mais glorifica a Deus é salvação de almas. Quando um pecador se converte, os céus fazem uma festa. Os céus fazem uma festa. Então, se você ajuda alguém a chegar ao Senhor, você está promovendo festa nos céus. E quando você buscar o poder de Deus, que Ele começar a te inundar, você vai ver quantas oportunidades você perdeu de ter falado com alguém que Deus pôs do seu lado, durante tanto tempo. Você vai ver quanta oportunidade você perdeu. Quando o poder de Deus te encher, você não vai querer perder mais. Eu vou procurar um meio de jogar o nome de Jesus ali. O nome de Jesus, todo mundo está... mas Jesus pode, mas Deus pode. Basta você jogar o nome do Senhor ali, a coisa muda. A coisa muda. A coisa muda, meu irmão. Então vamos buscar isto mesmo, o poder de Deus. Que quando realmente nos enchermos com o poder de Deus, muitas almas virão ao Senhor. Elas serão atraídas, porque o poder de Deus vai inundar este lugar. Vai inundar este lugar. Deus quer fazer isto, e Ele pode fazer isso. E se nós o buscarmos, como disseram aqueles espias, que não queriam, estavam com medo, mas Josué e Caleb se levantam e dizem, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Se o Senhor se agradar de nós, meus irmãos, Ele fará uma obra tão grande aqui no nosso meio. Mas tão grande. E quando Ele faz aqui, vai pegar em outras igrejas. Pode ter certeza. Ele começar numa igreja, vai pegar em outras igrejas. Outras igrejas vão ouvir, olha, aí começa a vir, você vai ver um monte de crente de outra igreja vir aqui espiar. Porque ouviu o que Deus está fazendo aqui. Aí ele vem espiar. Aí aqui o Senhor cata ele também, aí ele volta e leva a chama acesa para a igreja dele também. Ele volta e leva a chama para a igreja dele também. Aí vai pegar num monte de igreja, num monte. É assim que vai acontecer. Vamos buscar o Senhor. Está passando em São Paulo uma peça chamada A Rua Azusa. Não sei se alguém foi ver. Vale a pena, vai ver. Vale a pena, irmãos. Vai ver. É a história exatamente do avivamento. Como é que começou o avivamento na rua. A gente ouviu falar, leu, mas vai lá ver a peça como é. O que é o poder de Deus? Como é que Deus agiu o seu poder? Vale a pena, vá ver. Nós fomos ver, até encontramos aqui, ali uma irmãzinha daqui, que também assistia a peça ali. A irmã Renata. A irmã Renata. Ela me olhou, senhor pastor Valdeci? Eu falei, sim, ainda foi para minha esposa, se estivesse aprontando por aí. A irmã já viu lá, o pastor estava lá com um pitão do cão na boca. Já pensou? Se estivesse lá com a chupeta do capeta, pá, aqui eu estou longe mesmo, ninguém está vendo, pá, a irmãzinha chegar, ei pastor. Igual o motorista lá, né? O guarda fala para ele, vai para uma igreja aceitar Jesus, o cara era pastor. Mas não, a irmã Renata, ela estava lá e ela vai ver de novo, já foi 2 vezes, falem com ela como é, vai lá. Tem um grupo organizado, acho que se for o grupo, eles dão um bom desconto. Vale a pena, irmãos, você vai rir, vai chorar, vai aplaudir ao Senhor e vai desejar, faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Faça de novo conosco, Senhor. Faça conosco também, Senhor. Vale a pena, irmãos.
Vamos buscar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então é isso, irmãos. As armas da nossa milícia estão trabalhadas ali. E também tem algumas pinceladas do que está acontecendo no mundo. Nós não somos alienados, não. Você viu de novo o Trump e o baixinho lá da Coreia? Tentaram de novo. Semana agora. O cara viajou 3 dias de trem. 3 dias. Para chegar no outro país. E o Trump foi no aviãozão dele. Reuniram de novo essa semana. Não virou nada ainda. Mas isso faz parte do cenário escatológico. Deus está movendo os governos do mundo. Deus é que vai sacudir eles. Deus é que vai sacudir eles. Mas ali eu trago algumas informações dos países, nosso relacionamento entre igreja e Estado. Tudo isso você vai entender muito bem. E vai ser útil para você saber responder a qualquer que te pedir a razão da tua fé. Nunca mais vai dizer que você é quadrado, porque você não é. Você é salvo, isso sim. Você é salvo em Jesus. Amém, meus irmãos? Fecha os teus olhos. Peça ao Senhor. Irmãos, o que nós precisamos mesmo, meus irmãos, meus irmãos, a repetição do poder de Deus. Nós estamos nos últimos dias e é promessa de Deus, que nos últimos dias Ele faria isso conosco. Mas nós precisamos querer, meus irmãos. Nós precisamos querer. Busque. Sempre os avivamentos foi resposta de oração, ainda que de uma pessoa. Até que peguem todos. Porque Deus quer que todos sejam cheios, não é um só. Mas se você está tendo esta oportunidade de entender, entenda isso então. Entenda isso. E busque ao Senhor. Decida mesmo, vou buscar. Decida mesmo. Nós vamos buscar ao Senhor. Se quiser fazer parceria com outros irmãos daqui da tua igreja, faça. Vamos buscar mesmo, vamos. Vamos tirar um dia para nós orar. Você vai na minha casa um dia, eu vou. Quantos vão nas casas para fazer fofoca? Quantos vão nas casas falar mal da igreja? Quantos vão nas casas falar mal um dos outros? Para falar mal dos irmãos? Quantos vão na casa? Não. Vá lá para buscar o poder. Vamos orar juntos? Vamos. Eu vou na tua casa, tal dia você vem na minha. Vocês vão ver rapidinho o que Deus pode fazer na vida de uma igreja. Rapidinho. Rapidinho. Comece a buscar ao Senhor mesmo, a jogar fora. No final do livro eu mostro aos irmãos que o cristão tem que também promover um desarmamento. Abandonar as nossas armas carnais, como lemos. Nossas armas não são carnais, então temos que abandoná-las. Quais são elas? Está lá. Você vai ler e vai levar um susto. Meu Deus, isso aqui era comigo, hein? Porque nós não estamos isentos, não, dos ataques do inimigo. Se não prestarmos atenção, você nem percebe. Vai lá na peça. Lá tem a peça que está passando lá, o testemunho, a representação ali de um pastor e de um casal. Meu Deus, está cheio nas igrejas, aquela representação. Até o povo gritava, queima Jesus, queima Jesus. Está repleto. É muito boa a peça. Mas comece a buscar ao Senhor mesmo, decida isso. Senhor, eu quero, faça de novo, comece em mim. Que às vezes você ora e fica esperando que comece no outro. Peça, começa em mim, Senhor. Mas vão falar o que de mim, pastor? Fale o que quiserem falar. O importante é o que o Senhor falar de você. Eis aí o meu servo. Eis aí a minha serva. É isso aí que vai falar. E os demônios também. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Eles vão também falar. Os demônios também vão falar. Conheço a Jesus e sei quem é aquele irmão. Sei quem é aquela senhora. Eu sei. Porque o diabo sabe quem é cheio do Espírito e quem anda na carne. Ele sabe. E ele só respeita os que andam no Espírito. Só. Mas se você buscar, o diabo vai ser obrigado a dizer isso. Eu conheço, eu sei quem é aquele. Ele disse isso. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Eu sei quem é Paulo. Diga no seu coração, a partir de hoje, Satanás, você vai saber quem eu sou em Cristo Jesus. Diga isso no teu coração. Não fica aceitando as mentiras do diabo. Você não é nada. Quando o diabo falar isso, fala, é verdade, Satanás. Você é mentiroso. Mas você errou aí, eu não sou nada em mim. Mas agora diga o que eu sou em Cristo. Quero ver se ele vai dizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas vamos buscar, meus irmãos. Tome essa decisão. Tome essa decisão. E vamos juntos buscar o poder de Deus. Para Deus impactar a nossa região aqui. Deus impactar isto aqui.
Pessoas virão de longe saber o que está acontecendo na Zona Sul. É o Espírito de Deus que está movendo o povo de Deus na Zona Sul. É o Espírito de Deus que está passando lá e soprando na Zona Sul. É o Espírito de Deus que está promovendo conversões aos milhares. Conversão aos milhares. Conversão aos milhares. Está o Espírito de Deus soprando, compungindo corações, empurrando as pessoas para a igreja, para encontrarem-se com o Senhor Jesus. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja primitiva. Era o Senhor quem acrescentava. E Ele quer fazer isso hoje. Precisa. O mundo, o inimigo está arrastando, está com os braços assim, arrastando os jovens, esse dia arrastando aos milhares. Mas se a igreja clamar pelo poder de Deus, também o Espírito Santo vai dar ordem aos anjos do Senhor. E eles também vão arrebanhar muita gente para virem à igreja do Senhor. Só pelo poder de Deus. Igreja hoje, só pelo poder de Deus, para a salvação. Os shows enchem. Fazer show enche a igreja, mas não de salvo. Fica a mesma coisa do show lá de fora, fica o show de dentro. E não é salvo. Mas para a transformação, é o poder de Deus. E que precisa manifestar em nós. Para que alguém, por causa de nós, tá, queira vir. Ver o que acontece na sua igreja. Por que você é diferente? Queira vir. E você vai falar, vamos comigo ali ver? Vamos. Ele vai com você e não vai sair mais da presença do Senhor. Faça isso. Amém, meus amados? Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, continue orando por nós, pela viagem que se aproxima. Os meses passam muito rápido. Nós precisamos ir dia 16 de julho. Eu estou correndo, que vocês não fazem ideia, para preparar todas as coisas. Porque não é só passagem, tem um monte de coisa para preparar. A passagem, nossa comida lá. Os irmãos em São Tomé são tão pobres, irmãos. Vocês não fazem ideia. É a primeira vez na história do país que haverá um evento que reunirá todas as igrejas evangélicas. A primeira vez no país. O presidente da associação lá me disse que possivelmente até o presidente da República e o primeiro-ministro vai estar na conferência. Que está impactando a nação. É a primeira vez. E sabe o que é isso? O Brasil obedecendo ao ID de Jesus. O Brasil, através dos seus obreiros que vamos, obedecendo ao ID de Jesus, deixar lá o impacto. Aí a gente vai para outro país e aquela nação se levanta para também testemunhar do Senhor na face da terra. É o Brasil cumprindo com o ID do Senhor. O Brasil é um celeiro espiritual. E o Brasil é do Senhor Jesus. E o povo de Deus deve declarar isso. Em nome de Jesus. Então que os irmãos orem por nós. Senhor, abençoa a viagem do pastor. Prepara, supra, abençoa, prepara, supra. Não esqueça, ora. Ore por nós. Porque indo lá com as suas orações, você também está fazendo o trabalho lá, através da sua oração. Que Deus nos abençoe. Peguemos as nossas armas. O cristão deve andar armado? Com essa sim. Com essa sim. Deve andar armado. Não larga ela não. Não larga ela não. Um pastor disse que um tempo ele ia com a pastinha dele assim, e aí a polícia estava dando uma batida assim, ali no Largo 13. E ele passando de lado assim com a pastinha dele e a Bíblia dando. Aí o policial olhou para ele e falou, e o senhor com essa pastinha aí? O senhor tem arma aí dentro não? Ele disse, tenho sim senhor. Aí o senhor tem arma aí dentro? Tenho sim senhor. Você não está brincando não senhor. Que calibre é a sua arma? 66. Falou, mas esse calibre não existe. Existe a pistola, 9mm, 7,62, 7 não sei o quê, calibre 66. Ele disse, é de Gênesis a Apocalipse, seu guarda. Vai embora, vai. Ele disse, a minha arma é 66, é de Gênesis a Apocalipse, 66 livros da palavra de Deus. Aí que o guarda, vai embora, vai. Ande com a sua arma, calibre 66. Aqui tem munição para tudo que for tipo de demônio que se levantar, tem munição para botá-lo por terra, em nome de Jesus. Deus, abençoa a tua igreja. Senhor. Meu Deus, toma o teu povo nas tuas mãos. Meu Deus, quantos vasos o Senhor tem aqui? Meu Deus, quantos potenciais o Senhor tem aqui? Meu Deus, quantas crianças, jovens e adultos
que o Senhor quer usar aqui, meu Deus. Oh, meu Pai, quantos potenciais tu tens aqui, meu Deus. Ah, Deus, abra a janela dos céus e derrama do teu poder sobre a vida da tua igreja aqui, meu Deus. Ah, Senhor, para que esta região veja uma grande luz, meu Deus, que há de se levantar aqui, sobressair aqui, por causa da tua presença na vida desta igreja, por causa, ó Deus, do mover do teu Espírito Santo, que acontecerá na vida da tua igreja. Ó Senhor, e que fique este local pequeno, de tantas almas, que o Senhor há de enviar para este lugar. Toma nas tuas mãos, Deus. Cuida desta igreja. Estamos na hora final, meu Deus, e não queremos falhar, mas cumprirmos com o que o Senhor nos manda fazer. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz? Amém.